Olá, queridos, graça e paz, eu sou o Pastor Márcio Santos, esse é o meu canal. É sempre uma alegria encontrar você aqui, seja muito bem-vindo a essa plataforma. Aqui é um espaço feito para abençoar a sua vida através do conteúdo da palavra. A cada propósito nós estamos lendo junto um livro da Bíblia. Chegamos ao livro de Jó, um livro precioso, importante, para descobrirmos juntos princípios espirituais para uma fé inabalável. Que tal você ser convidado a fortalecer a sua fé, a você amadurecer a sua fé para suportar os tempos difíceis? Então vamos estar juntos. Antes de mais nada, eu quero que você se inscreva aqui, aperta inscrever-se, ative as notificações, comenta bastante e envie esse vídeo para quem você puder. Nós estaremos juntos lendo os 42 capítulos do livro de Jó e descobrindo princípios relevantes para fortalecer a nossa fé. Vamos começar hoje, a partir do capítulo 1 desse livro. Antes de mais nada, eu quero trazer uma introdução importante desse livro de Jó. Jó, um livro histórico, fala de um personagem, um homem íntegro, um homem fortalecido na sua fé, um homem que fez a diferença na sua geração. A Bíblia não diz quem escreveu o livro de Jó, mas alguns teólogos atribuem ou a Moisés ou ao mesmo Salomão. Mas é um livro extremamente importante porque nos ensina sobre uma fé inabalável, nos ensina sobre sermos relevantes nessa geração através das nossas decisões, nossas escolhas baseadas na nossa fé. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de Jó. Pega teu caderno, tua caneta, vamos aos ensinos da palavra. Jó, capítulo 1, que um homem, a Bíblia diz, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que fugia do mal. O cenário desse livro é Satanás recebendo a permissão, mesmo que limitada, de Deus para tocar na vida desse homem, desse servo do Senhor, e consequências é que mostra que Jó, ele perde suas riquezas, perde seus bens, perde seus filhos, seus servos e até a sua saúde em um único dia. A resposta de Jó é impressionante porque a adoração, em vez de acusação, é a figura de uma pessoa que tem uma fé inabalável. Então nós precisamos aprender algumas lições importantes aqui. A primeira delas está no verso 1 desse capítulo 1. A Bíblia diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O que a gente pode aprender aqui com esse primeiro versículo da Bíblia? É que a fé inabalável, ela começa com um caráter forjado antes da crise, antes da dor, antes da dificuldade. É impressionante nós vermos aqui e entendermos que a Bíblia ela é intencional em tudo, e ela começa falando do caráter de Jó, começa falando sobre a postura de Jó, sobre características da vida dessa pessoa, antes que ele chegasse na crise, antes que a tempestade pudesse o alcançar. Então Jó não virou santo na hora da dor. Ele já era, Jó não virou íntegro na hora da tempestade, na hora da crise. Ele já era, Jó não virou reto na hora da provação. Ele já era. Isso precisa nos ensinar a nos prepararmos. A diferença de Jó foi a preparação. Se você quer ter uma fé inabalável no meio das dificuldades, você precisa se preparar antes da dificuldade. Você precisa guardar o teu coração, o teu caráter antes da provação. Então construa hoje o que sustentará você amanhã. Você pode escrever aí nos comentários: vou construir hoje o que vai me sustentar amanhã. Isso é o diferencial para uma vida de uma pessoa que tem uma fé fortalecida, uma fé firmada nos princípios e na verdade do Senhor. Integridade, temor, fugir do mal, são decisões que nós precisamos tomar todos os dias, antes mesmo que as provações cheguem. Segundo, verso 8 diz: observastes o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Então Deus se orgulha dos seus filhos fiéis. Isso atrai o olhar do inimigo. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem íntegro, fiel a Deus, e isso atraiu o olhar do inimigo. Esse é um princípio espiritual que a gente precisa ter a consciência e o entendimento. Isso fortalece a nossa fé. Sua vida de obediência não é invisível, muito menos ao inimigo da sua alma. Deus a exibe e prepara-te para as dificuldades que você vai enfrentar. Então Deus faz questão de exibir a sua fidelidade. Deus faz questão Deus se orgulha de ter um filho fiel, uma serva fiel. Então o que nos cabe? Preparar em fidelidade visível, gerará testes visíveis também. Todas as vezes que você deseja
avançar, que você está em crescimento, você será testado naquilo que você decide. Mas o teste de Deus não é para te reprovar, é para te aprovar. A terceira lição está no verso 12. O texto diz: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. Uau, que poderoso aqui a gente vê a declaração de Deus na direção de Jó, e dizendo que nada toca em Jó, nada tocaria em Jó sem a permissão de Deus. Assim, esse princípio precisa estar muito claro na nossa mente, que nada acontece sem a permissão de Deus. E se acontece é porque Deus permitiu. Não sei o que você tem enfrentado hoje, a sua casa, a sua vida, mas saiba que é permissão de Deus. Tem uma lição, tem um propósito, tem algo que você precisa talvez mudar, precisa largar, precisa melhorar na sua vida. Então nada toca em você sem a permissão do Pai. Satanás, ele não é onipotente. Só o único onipotente é o Senhor. Então ele precisa da licença do Senhor para ele fazer alguma coisa. A sua fé descansa na cerca da proteção divina. A Bíblia vai dizer que o inimigo é como um leão que ruge ao nosso derredor. É uma geografia mais distante, mas ao nosso redor está os anjos do Senhor. Então existe uma cerca que te protege e a tua fé precisa estar descansada nessa cerca, nos anjos que Deus acampa ao teu redor. E mesmo quando a cerca parece abrir, você precisa entender que Deus está com você nos tempos difíceis. A quarta lição é verso 14 e 19, você vai ver uma expressão que diz 4 mensageiros, um após o outro. Ou seja, as perdas vêm em ondas. A fé resiste ao acúmulo. É impressionante como a gente consegue experimentar de tempos que vão sendo difíceis a cada momento. Uma estação mais difícil acaba atraindo outra mais difícil aí. Não tem nada ruim que não possa piorar. Então assim foi na vida de Jó. Foi uma onda de perdas, uma coisa atrás da outra. Quem nunca experimentou de situações assim? De um abismo atraindo outro abismo. Isso são tempos em que eu e você somos provados na nossa fé. O diabo ataca de forma progressiva. Você vê que foi na vida de Jó, foi os bens, depois foi os servos, depois foi os filhos. A fé inabalável não desaba em onda nenhuma, muito menos na quarta onda, porque está ancorado em Deus, não nas bênçãos. Se você quer ter uma fé inabalável, ancore a sua fé no Deus da bênção e não da bênção de Deus. A quinta lição está no verso 20. A Bíblia diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Que poderoso essa lição. Lamentar é humano. A Bíblia diz que Jó, ele rasgou as suas vestes, ele raspou a sua cabeça, ele lançou-se em terra, mas ele não murmurou. Ele lamentou, mas não murmurou. Ele lamentou, mas não amaldiçoou. Lamentar é humano, amaldiçoar é pecado. Você pode chorar, você pode sim lutar, você pode lamentar, mas você não pode pecar murmurando. Então Jó chorou, gritou, se humilhou, mas não pecou com os lábios. A dor mais a adoração é igual a fé madura. Você pode escrever isso aí? Dor mais adoração é igual a fé madura. É isso que eu e você precisamos, mesmo nos meios de dias difíceis que geram dor na nossa alma, nós precisamos adorar o Senhor. Você está convidado hoje a levantar uma voz de adoração ao Senhor e você vai ver a sua fé se fortalecer. O último princípio aqui no verso 21 diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quem não conhece esse versículo? Um dos versículos mais ditos da Bíblia, um dos versículos mais poderosos da Bíblia, fala de uma fé inabalável que declara a soberania em alta voz. Se você quer fortalecer a sua fé, comece a declarar a soberania de Deus em dias difíceis, em dias de choro, em dias de perda. Diga que bendito seja o nome do Senhor. Enquanto a sua alma tem vontade de você dizer algo diferente, seu espírito precisa dominar e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Não acuse Deus em momento nenhum. Quando vier a tentação de murmurar, responda: bendito seja o nome do Senhor.
Responda o que diz no Salmo 119, verso 75. Sei, Senhor, que os teus juízos são justos. Deus é justo, Deus é poderoso, Deus é tremendo, Deus é misericordioso, cheio de graça. Ainda que eu e você não possamos entender um momento agora, como Jó não entendeu o que ele estava passando em um só dia, Jó perdeu tudo. Mas nós precisamos confiar que Deus sabe todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. Então descanse no Senhor. A fé inabalável se constrói em relacionamento com Deus poderoso, Deus da bênção. Que você possa hoje tomar uma decisão na sua vida de fortalecer a sua fé, enraizar a sua fé na presença do Senhor e nada vai te abalar. É isso que eu profetizo sobre você. Não importa a situação que você está vivendo, que você possa permanecer firme, esperando que em Deus dias melhores virão. Muito bom ter estado com você aqui. Nós fechamos o primeiro capítulo. Espero você nos próximos episódios. Deus te abençoe poderosamente. Até lá.